IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, nós te suplicamos humildemente que a nossa palavra dita e ouvida possa traduzir as bênçãos da instrução sublime e transformadora do teu Evangelho. Que a tua luz e a tua paz presidam a todas as tarefas enobrecedoras dos homens de boa vontade, estendendo-se caridosamente àqueles que ainda se demoram à margem da vereda iluminada pelos teus ensinamentos. Que assim seja. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia também para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia ouvintes da Rádio Imperador. E obrigado pelo seu esmerado trabalho de áudio e sonoplastia. Agora, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 208, a pergunta: os espíritos dos pais exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? A resposta: sim, exercem a influência muito grande. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, e se falharem nessa tarefa, serão culpados. Meus caros ouvintes, vamos hoje, no Sementeira Cristã, reproduzir uma entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão gravou com o nosso também confrade Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba, quando esteve entre nós, em Franca, na semana passada, para uma palestra e seminário. Vamos ouvi-la. Prezados ouvintes do programa Sementeira Cristã, estamos recebendo mais uma vez com imensa alegria o professor doutor Severino Celestino da Silva, catedrático de odontologia e de ciências das religiões em João Pessoa, na Paraíba. Querido professor, para as suas saudações iniciais. Bom dia, meus queridos irmãos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe os seus corações, as suas mentes, e estejam conosco neste momento em que, para minha alegria, eu me reencontro com meu irmão Felipe Salomão, para conversarmos um pouquinho sobre Jesus, a sua obra e a sua cena. O senhor está lançando um novo livro e parece que é a continuação do cristianismo primitivo, não é isso? Sim, Felipe. Nós estamos lançando uma nova obra que provavelmente eu lançarei aqui. Ela está no prelo para sair agora, provavelmente em setembro. E é uma continuação, porque a minha obra Evangelho Cristianismo Primitivo, eu falo de Jesus, dos seus grandes encontros, a história da sucessão de Jesus com seu irmão Tiago. E essa nova obra é exatamente uma obra apostolar. É aquela que fala dos sucessores de Jesus após a sua ressurreição. Então ela vai aproximadamente da crucificação de Jesus, ressurreição, até o final do século III, começo do século IV,
quando começa, vamos dizer assim, o concílio de Nicéia, que começou a desviar os verdadeiros mártires, os verdadeiros fiéis seguidores de Jesus, que foram aqueles considerados e chamados apóstolos. Separa o discípulo de apóstolo didaticamente, mostrando que o discípulo é aquele que viveu com o mestre, que aprendeu com o mestre. E o apóstolo é o sucessor, é aquele que envia a mensagem do mestre à distância. Gostaria de saber, nessa linha de raciocínio, quais foram verdadeiramente aqueles que deram continuidade ao trabalho de Jesus? Felipe, na verdade, Jesus, quando ele é crucificado, começou entre os discípulos uma tristeza muito grande, uma decepção, que é aquela sensação do batalhão que perde o seu comandante. E foi, de uma certa forma, a surpresa foi tão grande que eles achavam que Jesus ia libertar o povo de Israel na condição de Messias, que aquilo que falaram os profetas, Jesus iria realizar. E ele, do ponto de vista da visão dele, não havia realizado. Isso causou, vamos dizer, uma tremenda decepção, ficaram cabisbaixos, tristes, e por 40 dias Jesus começa a voltar, a mostrar que a verdadeira vida não é aqui, e o reino dele não é daqui, o reino dele é do mundo espiritual. E a cada aparição nos parece que Jesus queria reerguer o ânimo daqueles que tinham perdido a sua liderança, a sua convivência. E o ápice disso tudo, preparado pelo próprio Jesus em todas as suas aparições, foram acima de 10, e ele começa a preparar os discípulos, dizendo que eles fossem ao mesmo lugar, que ali eles receberiam a mensagem que eles precisavam. E aí lá no cenáculo, onde ele lavou os pés, onde ele realizou a ceia, onde ele preparou a vinda do Consolador, diz que enviaria um outro Consolador, ali ocorre o fenômeno de Pentecostes. O fenômeno de Pentecostes foi um canal aberto pelo próprio Jesus entre o mundo espiritual e aqueles que ali se encontravam. O primeiro fenômeno de poliglossia, todos falavam, tinha gente ali de todas as cidades do mundo e todos falavam os idiomas compatíveis. Ali nós sentimos que aquele fenômeno foi a que causou um soerguimento, uma abertura de nova esperança. E aqueles que temiam, aqueles decepcionados e aqueles tristes, a partir dali passaram a se agigantar no ponto de vista de defenderem a mensagem de Jesus, levarem a todos os confins da terra como ele tinha pedido, e inclusive darem a própria vida por ele. Então esses foram não os sucessores, porque Jesus não poderia ter sucessor na sua essência, na sua liderança, no espírito superior que é ele, mas foram aqueles apóstolos, aqueles que em nome dele foram levar a sua mensagem libertadora a todas as partes do mundo. Eu poderia citar aí grandes apóstolos, vamos dizer assim, representantes de Jesus, todos os discípulos dele, menos Judas, que não participou, e associado e chamado por Jesus, que não foi discípulo dele, mas foi um apóstolo escolhido pelo próprio Jesus já depois de morto, o grande Saulo de Tarso. Então, e aí, entre outros, Barnabé, João Marcos e todos aqueles que pela Samaria, pela Turquia e toda a antiga Ásia Menor foram testemunhos, fundaram comunidades e não igreja, porque a igreja é uma coisa que veio depois do século IV. Eles fundaram comunidades, que a palavra kahal em hebraico significa comunidade, que o grego chamou de eclésia, mas essa comunidade seria a comunidade reunida com o objetivo de levar uma mensagem espiritual, que podia ser em qualquer canto. Daí eles se reuniram em casas, em praças, em locais públicos, sem ter especificamente um prédio batizado de igreja, para eles se reforçarem o seu testemunho, o seu amor, e levar a mensagem de Jesus para todas as partes do mundo. Esses foram, basicamente, se a gente quiser chamar, os seus sucessores, mas com os limites humanos ainda, sem ter aquela mesma condição espiritual de Jesus, mas com a condição física e espiritual que dá a própria vida em testemunho do Mestre amigo Jesus. Nessa linha ainda, o senhor falou que houve um desvio depois do terceiro concílio de Nicéia. Qual foi esse desvio? Bem,
Não foi propriamente no terceiro, foi no primeiro concílio de Nicéia. Mas esse concílio, Felipe, foi um concílio que até o ano, vamos dizer, 313, o cristianismo passou por um período de muita perseguição. Porque Roma, poderosa, dominadora, não aceitava os seguidores de Jesus, que chamavam cristãos. Mas depois que Roma viu que não tinha mais condições de oprimir e de esconder aquilo que era palpável, a quantidade de cristãos cresciam, apesar das perseguições e das opressões. Então Constantino, politicamente, e até alertado pela sua mãe Helena, Santa Helena, hoje vista pela igreja, descobriu que se ele aderisse àquele grupo, ele teria uma força política muito grande. E aí ele criou um edito na cidade de Milão, chamado Editio Milão, ou Editio Permissio, que a partir daí ele permitiu, não oficializou, mas permitiu que o cristianismo fosse livre e que os cristãos não fossem mais perseguidos. Mas aí nesse primeiro concílio, pela força política agora, igreja e religião estavam juntas e a política prevaleceu, e a partir daí os concílios, os encontros foram mudando e transformando a mensagem cristalina de Jesus agora no cristianismo que infelizmente temos hoje, que nem sempre retrata aquilo que foi o cristianismo vivido no primeiro, segundo e terceiro século. Nessa época, professor, aceitava-se a reencarnação? Os primeiros cristãos, sim. Inclusive palpável lá na primeira carta de João, quando ele fala: caríssimos, não acrediteis em tudo que os espíritos vos disserem, mas antes verificais se os espíritos são de Deus. Então o fenômeno de Pentecostes, na verdade, retrata exatamente essa possibilidade da comunicabilidade entre os dois planos. E havia. E os cristãos, além de se comunicarem, tinham como judeus, que a maioria das primeiras comunidades de Jesus eram judeus, a crença judaica no Uigur Neshamot, que são as múltiplas existências. Não tinha um nome de reencarnação, que foi criado por Allan Kardec, mas eles tinham sinônimo de vidas sucessivas, a subsistência do espírito, do Neshamah, após uma existência viria a outra, e Jesus já falara disso abertamente no Evangelho de Mateus, capítulos 11, versículos 7 a 14, referindo-se a João Batista como a reencarnação do profeta Elias, que vivera no passado. Então eles tinham, era crença comum, e não era nenhuma novidade que os primeiros cristãos fossem reencarnacionistas. Mas os concílios vieram com o tempo, mudando, e politicamente já não foi Constantino, já foi Justiniano, com a sua esposa Teodósia, que juntos realizaram o que eles chamavam de um encontro turbulento, que está aí para quem quiser ver, que o próprio Papa não foi proibido de participar, o Papa Vigílio, e houve confusões e mais confusões, e no fim a reencarnação perdeu, segundo se sabe, de 4-3, para que a igreja retirasse da corrente gnóstica dos monofisistas a princípio da reencarnação, que eles chamavam inclusive de origenismo, porque Orígenes, discípulo de Clemente de Alexandria, que foram discípulos de Pantaleão lá em Alexandria, no Egito, às margens do mar Mediterrâneo, Orígenes, discípulo desses homens, falava que a doutrina do karma e do renascimento era a doutrina cristã, que Orígenes defendia, e nesse concílio ele foi condenado por o que se chama no termo anátema, que é excomunhão, por conta de defender a reencarnação ou o princípio das vidas sucessivas. Então o segundo concílio de Constantinopla foi que retirou dos canos da crença do cristianismo a reencarnação. Já que o senhor é expert em Bíblia, algumas pessoas citam a frase dizendo que está lá na Bíblia dizendo: de sorte que o homem morrerá só uma vez. Como o senhor interpreta isso com vistas à reencarnação? É uma boa pergunta, Felipe. Eu até agradeço a oportunidade de esclarecer. Porque quem disse essa famosa frase foi Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Era judeu, da tribo de Benjamim, e por cima fariseu. E nas seitas judaicas do período de Jesus, a seita mais radical, mais ortodoxa,
eram os fariseus. Jesus, inclusive, algumas vezes batia na exigência deles da letra, que mata, sem ter o espírito da prática, que vivessem aquilo que pregavam. Mas os fariseus eram tão radicais e seguiam a Bíblia tão ao pé da letra, que eles seguiam e eram defensores ferrenhos da reencarnação. E aí eu pergunto, como é que um reencarnacionista que se declarou da tribo de Benjamim, descendente do rei Saul, que tinha o próprio nome, seria contrário ou estaria pregando algo contra a reencarnação que o próprio mestre Jesus que ele seguia já a pregara lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Na verdade, Paulo não está condenando a reencarnação. Pelo contrário, ele está enfatizando com essa frase. Por quê? Porque ele diz assim, é dado ao homem morrer uma só vez. Em seguida vem o juízo. Em outras palavras, a cada morte tem um julgamento. Para cada existência tem um julgamento. Isso é bíblico. É tanto que Jesus falou desse juízo no final da vida de cada um, que vai ser cobrado o que você fez de bem pelo outro. Está lá em Mateus 25. Vai comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus. É isso que vai ser contado. Então Paulo diz assim, depois da morte vem um julgamento. E Jesus fala nisso em João 5, 28 e 29, quando ele diz assim, depois da morte, aqueles que fizeram o bem, ouvirão a voz, despertarão e terão uma vida eterna. Os que praticaram o mal serão levados a um julgamento. E aí a maioria das pessoas, tradutores, colocam uma condenação eterna. Jesus jamais diria isso. Se Jesus viesse ao planeta Terra, trazer a mensagem que trouxe e dizer que teria uma condenação eterna, ele tinha perdido a vinda dele aqui. A missão dele seria perdida, totalmente inválida. Você há de convir comigo que o papel de Jesus, que eu entendo Jesus falando, é aquele que diz assim, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, porque eu sou o bom pastor. Existe inclusive ovelhas que não são do meu aprisco, mas eu irei buscá-las, porque elas terão que ter no final um só pastor e um só rebanho. Esse é o Jesus que eu conheço. E aí os tradutores colocam que Jesus falou que iria para uma condenação, não, mas também para um julgamento, e não para uma condenação. Que essa palavra juízo ou julgamento é o balanço final de cada encarnação. Então Paulo está falando que esse corpo físico que anima hoje o meu espírito tem um CPF, tem uma identidade nessa encarnação. E aí ela morre quando o meu corpo morrer, mas renasce em outro corpo, com outra identidade, com outra condição física. Ele não está dizendo que só se morre uma vez no sentido de uma só existência, porque ele não poderia ser contra o que Jesus fala, que a todos é preciso renascer uma segunda vez, como ele fala a Nicodemo. Então Paulo não seria contra o mestre, nem seria contra a própria fisiologia da sua crença farisaica de defender o princípio da reencarnação, que inclusive eles tinham um embate terrível, está lá em Atos, quando Paulo é preso, entre os saduceus e os fariseus. Enquanto os fariseus defendiam uma vida após a morte e a reencarnação, os saduceus não, só defendiam uma única existência. E Paulo não ia pregar isso. Então seria incoerência. Infelizmente, muita gente entende assim. Mas para fechar a questão, eu digo a você o seguinte. Esse corpo que o meu espírito anima hoje, Severino Celestino da Silva, de CPF 805, 139, 308/25, só morre uma vez. Esse corpo não vai morrer uma segunda vez, mas ele vai nascer. Outro corpo, com o meu espírito, numa outra existência. Então Paulo não está negando. Ele está, inclusive, afirmando que a cada morte que ocorre na nossa existência tem um balanço. Professor, o senhor não acha que aquele texto de Jesus, quando ele fala do escândalo, mandando retirar o olho, cortar a mão, é puramente reencarnacionista? Sim, porque ele, inclusive, ele diz assim, é melhor arrancar um olho ou uma mão do que entrares na vida sem um olho. Significando que se você cometeu algum fato, se você cometeu algum delito numa existência, ele pode transpor e vir na próxima. Ele diz, é melhor entrar na vida. Ele não fala dizer que você vai entrar no mundo espiritual, mas na vida física, no sentido de que você vai reencarnar, como a gente sabe, que gente que vem mudo, surdo, com deficiências visuais e limites físicos, que segundo está bem narrado nas obras de André Luiz, são
coisas que você praticou no passado e que ficam gravadas no seu perispírito e retornam em existências sucessivas, não como castigo, mas como misericórdia divina, para você ter a oportunidade de recomeçar de onde você falhou e seguir para o reencontro com Deus e com o próprio Cristo. E aquela objeção que muitos fazem à ideia da reencarnação, dizendo assim, mas como é que tem reencarnação se eu nem lembro o que eu fiz? A gente tem que pensar o seguinte, que se nós nos lembrássemos do que fomos no passado, talvez não convivêssemos nem no presente. E tem mais um detalhe, muita gente vive aí fazendo TVP, a famosa TVP, terapia de vidas passadas, olha aí. Eu preciso voltar ao passado para descobrir onde está o defeito tão forte que não nos permite viver bem no presente. Nem o próprio João o Batista lembrou-se de quem ele era. Porque ele, como Elias, ele degolou 400 sacerdotes de Baal. E perguntaram a ele, tu és o Elias? Ele disse, não sou. Por quê? Porque ele não se lembrava. A misericórdia divina retirou da lembrança de João Batista de que ele fora Elias, para que ele não se lembrasse desse desatino cometido no passado. E, curiosamente, ele desencarna ou ele é morto, sendo degolado da mesma forma que aconteceu lá atrás, numa existência quando ele foi profeta lá no Monte Carmelo, onde está lá, onde ele manchou, segundo muito, o rio Pison, que é um rio que tem lá na região de Haifa, que disse que ficou todo avermelhado com o sangue dos sacerdotes que ele mandou degolar. Então, não se lembrar do que fomos ontem, Felipe, é uma bênção. Porque eu hoje convivo com você pacificamente, mas sei lá, nós podemos ser inimigos ferrenhos do passado, e isso dificultaria a nossa fraternidade no presente. Então também é misericórdia divina. Não nos preocupemos com quem fomos, mas trabalhemos para sermos melhores hoje, porque com certeza amanhã poderemos até nos lembrar do passado, mas porque aí essas questões já estão superadas. E daí, Kardec fala que em mundos superiores a gente tem mais lembranças, porque nós somos já evoluídos, não há nenhum trauma de se lembrar quem foi no passado. Os planetas de regeneração, os planetas mais superiores, as pessoas têm, tanto reencarnam mais rápido, como têm lembranças do passado, naturalmente, sem ter nenhum prejuízo para a existência presente. Por isso que a Terra, sendo um planeta de expiações e provas, onde tem muito mal ainda, é bom que Deus nos dê essa misericórdia, né? Para se lembrar quem foi. Ainda nesse campo da reencarnação, o senhor não acha que há muita prevenção contra a reencarnação porque ela quebra as estruturas de poder e de recursos financeiros? Com certeza. A reencarnação, sobretudo no campo religioso, tira a liderança de muita gente que quer ser intermediário entre Deus e os homens. E a reencarnação, ela acaba com tudo isso e coloca nas mãos de cada um de nós o nosso futuro. Jesus colocou em nossas mãos o Evangelho para a nossa vivência e deixou que cada um fosse capaz de semear para poder colher. A parábola do semeador. Em Mateus 16, 27, 28, diz assim, a cada um será dado segundo as suas obras. Então nós não precisamos de intermediários, precisamos de auxiliares. Mas ninguém que substitua o nosso caminho para o reencontro com Deus. E quando você tira isso das religiões hierárquicas, que possuem poderosos de cima até embaixo, e aí você quebra um paradigma de poder, tanto financeiro, como você bem colocou, como também eclesiástico, hierárquico, religioso, que as pessoas já acham que precisam de um pastor, que precisam de um padre, que precisam de um intermediário para chegar a Deus. Mas Kardec nunca se colocou como intermediário, apenas como um codificador. E nós espíritas temos essa felicidade de dizer assim, nós não temos nenhuma hierarquia, não tem papa no espiritismo, não tem padre, não tem freira, não tem superior, absolutamente cada um é responsável por si. Tendo o amadurecimento suficiente para saber, tudo de bom que eu fizer, sou eu que vou colher, assim como também tudo que eu fizer de mal. Porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos e não dos homens. Não precisamos de intermediário. E essa responsabilidade cresce a cada dia, porque o espírito tem que saber. Ele é senhor de suas ações, tanto boas como mal. E como diz Joana de Anjos, todo o mal que me fazem não faz mal nenhum. Agora o mal que me faz mal é o mal que eu faço a alguém.
A única hierarquia que o Espiritismo aceita é a moral, não é mesmo, professor? Com certeza, a moral do Evangelho de Jesus. Porque Kardec defendeu isso, e nós estamos vivendo os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra me encantou. Essa obra foi a ponte luminosa entre o catolicismo, do ex-militante autêntico, ferrenho, quase padre, para uma doutrina espírita, sem dogma, sem hierarquia, com liberdade e com a condição da minha particular e da nossa evolução espiritual. O senhor passou assim rapidamente sobre a questão de lembrança de vidas passadas. O Espiritismo não combate a TVP, mas não promulga também, não é? Não, o Espiritismo entende que a TVP é necessária, não como curiosidade, mas é papel da medicina, da psicologia, da psiquiatria e não da doutrina espírita. Porque senão nós estaríamos dizendo que a gente não se lembra do que foi por uma questão de misericórdia divina e a gente iria mexer com um campo que não nos é favorável, nem é necessário, nem é papel da doutrina espírita. O papel da doutrina espírita é para auxiliar, esclarecer, informar, para que cada um busque a sua própria saída, segundo o seu conhecimento pessoal. Agora, quando o problema é mais sério, quando envolve dificuldade na existência presente, até mesmo de a pessoa caminhar, evoluir, e ter condições de ter uma vida normal, aí recomendamos e encaminhamos ao psicólogo, ao psiquiatra, que é o papel, está aí, como vemos, temos a obra Muitas Vidas e Muitos Mestres, do Brian Weiss, que é uma obra, um best-seller na área da psicologia, da psiquiatria, mostrando que não tem nada a ver com doutrina espírita, mas com tratamento de problemas pessoais, de colheita pessoal no passado. Então, muita gente às vezes me pergunta, professor, eu deveria fazer, eu tenho vontade de fazer, porque já me disseram que eu fui rainha na França, ou eu fui príncipe no Egito. Isso absolutamente é uma questão de vaidade pessoal. Evitemos isso e procuremos buscar o nosso caminho na nossa realidade pessoal. Quem não puder viver com algum trauma no presente, aí procura o psicólogo ou o psiquiatra. Mas na casa espírita não é papel do espiritismo fazer regressão nem TVP. Professor, agora mudando um pouco de assunto, o senhor esteve recentemente numa viagem à Turquia, a Roma e vários países da Europa. O que o senhor nos tem a dizer? Foi uma viagem proveitosíssima, porque nós fizemos primeiro uma espécie de busca por uma semana na Úmbria, lá na Itália, onde fizemos todos os caminhos do grande apóstolo de Jesus, Francisco de Assis, que a reencarnação de João, o evangelista, e que a gente sabe, inclusive, o nome dele não era Francisco, o nome dele era Giovanni, que italiano é João. Então foi uma volta do próprio João à Itália. Então foi para mim uma descoberta, uma pesquisa muito proveitosa. Depois em Roma, visitamos as catacumbas, onde estiveram Pedro, Paulo, na sua missão naquela época do cristianismo, perseguição, estudamos os seus martírios, os seus testemunhos, um morrendo crucificado porque era considerado contra Roma, e outro por ser romano, não podia ser crucificado, mas foi degolado, foi o Paulo. Então nós tivemos todas essas buscas e reencontros, inclusive faz parte da nossa nova obra, muita coisa dessas nossas pesquisas. E por último estivemos em Pompeia, onde foi maravilhosa as minhas descobertas, onde eu encontrei, mesmo com a minha perquisição, com a minha busca, foi a segunda vez que eu estive lá, a casa da família Cornélio, onde desencarnou o nosso senador Públio Lentulus, ou Lentulus, como alguns colocam, que foi exatamente um senador que volta e que foi o guia de Chico Xavier, na figura tão conhecida do nosso meio espírita, que é o nosso querido Emmanuel, e ele inclusive me ajudou de uma forma fantástica a encontrar a residência da família Cornélio lá nas ruínas de Pompeia. Para mim, tudo isso pagou a minha viagem. Foi assim uma descoberta com muito sacrifício, sem um guia, sob a ótica de um guia que não queria nem me levar lá, mas eu levei um amigo de São Paulo aqui, o Aguinaldo Bolta, não sei se você conhece,
que conosco nós peregrinamos por 1 hora dentro da ruína de Pompeia e acabei encontrando. E para mim foi o maior achado. E depois ainda estive na nossa querida França e visitei, fiz todos os caminhos, desde o nascimento do nosso mestre leonês Allan Kardec, a na cidade de Lyon, conterrâneo de Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, até Paris, andando por aquelas ruas onde Kardec viveu, do Instituto de Cultura da França, de Paris, onde ele conheceu a sua esposa, Amélie Boudot, e fui em todos os locais onde ele lançou o livro, inclusive na rua La Salle, lá onde ele nasceu, na Lyon, até a rua que ele desencarnou lá em Paris, a ano número 8, onde ele viveu no segundo andar, onde ele se preparava para se mudar, e ali ele desencarnou. Então, para mim foi uma viagem, assim, muita aquisição, muito enriquecimento, e de testemunhos científicos, arqueológicos, da passagem desses grandes vultos enviados por Jesus para ratificar a sua mensagem libertadora entre nós. Nós agradecemos muito ao professor tantos esclarecimentos que ele traz para nós hoje e colocamos o microfone do Sementeira Cristã para as suas saudações finais. Eu queria agradecer, meu querido irmão Felipe, e aos nossos irmãos ouvintes, a oportunidade que nos é dada de conclamar a todos a esperança no futuro, a certeza de que aquele homem que, junto com Deus, assumiu a presidência do planeta Terra por misericórdia e amor a todos nós, merece seguidores fiéis à sua mentalidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, com a apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Segundo Encontro de Saúde e Espiritualidade. Promoção da Associação Médica Espírita de Franca, AME Franca. Dia 30 desse mês de agosto. Abertura às 8 horas, a harmonização do ambiente. Às 8 horas e 30 minutos, lições de sabedoria de Chico Xavier como fonte de conhecimento para a medicina, a cargo da doutora Marlene Nobre Severino, da AME Brasil. Às 9h30 minutos, transtornos psiquiátricos à luz da imortalidade, Dr. Rafael Latorraca, da AME São Paulo. Às 10h30 minutos, coffee break. Às 11 horas, a dor como propulsora para a cura, a cargo do Dr. Rodolfo Moraes Silva, da AME Franca. Às 12 horas, para o almoço, que não será servido no local. Das 14 às 16 horas, seminário sobre o tema O Passe como Cura Magnética, a cargo da doutora Marlene Nobre Severino.
Finalmente, às 16 horas, encerramento. As inscrições podem ser feitas no Idefran, telefone 3721-8282. Escola Pestalozzi, unidade 1, telefone 3711-0100. Centro Espírita Dona Nina, telefone 3720-0512. Ou pelo e-mail amefranca.sp@gmail.com. O valor da inscrição, R$ 15. Local da realização do segundo encontro de saúde e espiritualidade, Salão Anália Franco, da Escola Pestalozzi Centro. Sob o tema Psicologia do Perdão, Divaldo Pereira Franco fará o seminário na cidade de Araras, São Paulo, no dia 16 de novembro próximo, das 9 às 13 horas. Atenção porque a entrega do material didático será das 7 horas e 30 minutos às 9 horas do mesmo dia. A antecipação desse anúncio se deve ao fato as inscrições já estarem sendo aceitas nas seguintes condições. Se feitas até 31 de outubro, o valor R$ 35. Após essa data, caso ainda há vagas, o valor será de R$ 40. O valor obtido nas inscrições destina-se à cobertura do custo da viagem como forma de contribuir para a manutenção das atividades assistenciais da Mansão do Caminho, entidade mantida por Divaldo Pereira Franco e sua equipe, em Salvador, na Bahia, preparando para milhares de irmãos nossos em situação de carência material e afetiva. Os participantes receberão, na ocasião e sem mais despesas, um anuário espírita e um livro autografado por Divaldo Pereira Franco. Inscrições por DDD, área 19, 3543 3212, nos dias úteis das 8 às 11 horas e 30 minutos e das 12 horas e 30 minutos às 16 horas. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para homenagens que a entidade prestará à benfeitora Eulina Silveira, Dona Nina, hoje às 19 horas. As homenagens à querida Dona Nina se dão pelo motivo da passagem dos 18 anos de sua libertação para o plano dos espíritos, que se deu no dia 15 de agosto de 1996. Dona Nina, que se voltava para o atendimento aos necessitados, sem preocupar-se consigo mesma, continua, do plano que lhe é próprio, a atender os seus irmãos nas dores e aflições, merecendo ser lembrada com respeito e alegria. As homenagens constarão de músicas a cargo do coral Tia Nina, coro infantil espírita Pequenos Rouxinóis, também da casa, DVD com dados sobre ela, depoimentos de amigos que conviveram com ela e poesia que é alusiva, de autoria do poeta Mara Prado, e outras expressões artísticas que faziam o seu apurado gosto. Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O jornal A Nova Era, já na sua segunda edição, sob a responsabilidade do Idefran, traz algumas reflexões sobre a Copa do Mundo, instrução e educação mediúnica, evangelização infantil e um dado muito importante da nossa colaboradora, Nara Carlone. Nara Carlone é autodidata, professora, evangelizadora, oradora, comunicadora, musicista e apresentadora do programa radiofônico Sementeira Cristã. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Franca, onde se aposentou. Mãe de Vanessa Giovana e avô de Liz, Mel, Luísa Igor. Vive com Joel Cortes Barion, companheiro de todas as horas. Nara é entrevistada desse mês, nossa grande colaboradora. O projeto Ampliando Possibilidades através da Arte, com oficinas artísticas para crianças e adolescentes, oficina de livro de violão, público a partir dos 8 anos, e oficina livre de teatro, público crianças e adolescentes de 8 a 15 anos. As aulas começarão amanhã. O local seria o Instituto Arte e Vida, Rua José Marques Garcia, 395. Ainda há vagas, os interessados devem estar nesse local. Instituto Arte e Vida, Rua José Marques Garcia, 395. Informações 3017-7824, com a nossa secretária Carol. À disposição no horário da tarde, a partir das 13 horas. O Centro Espírita Esperança e Fé informa que haverá palestra todos os domingos do mês, além das palestras proferidas pelos médicos da AME, que acontece todos os últimos domingos do mês.
No dia de hoje, a partir das 19 horas, estará presente a nossa aristo-confreira Vani Chagas com o tema Luz Imperecível, livro de Honório Onofre de Abreu. O Centro Espírita Esperança e Fé está muito próximo ali do nosso Museu Municipal. Nós hoje queremos falar também da nossa estimada Maria Ferreira Gilhote, assídua colaboradora do Movimento Espírita na Casa do Pão, do Centro Espírita Sebastiano Barbosa Ferreira. Ontem, 16, comemorou seu aniversário. Ouvinte assídua do programa Sementeira Cristã, cumprimentos e agradecido pela sua presença, amiga, fraterna, sempre apta e pronta na pontualidade de todas as horas. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem conjunta dos espíritos Allan Kardec, Aládia e Ana Teresa, que pela psicografia de Chico Xavier transmitiram aos seus familiares queridos, relatando suas experiências tanto nos seus primeiros momentos no mundo dos espíritos quanto nos atuais, enfatizando a sempre vitória do amor e terem sido recebidos por espíritos familiares e amigos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Elizabeth, acompanhamos os seus filhos a longa jornada desde Ourinhos até aqui, trazendo o coração ansioso e a alma em prece, na expectativa de nossas notícias. 3 anos são muito tempo no relógio da saudade, e são quase nada na dimensão das distâncias que diminuem com o suceder das horas, que nos voltarão a reunir em uma família feliz no futuro. Aquela noite de 20 de julho de 1985, no quilômetro da SP 225, está muito afastada do nosso pensamento e da nossa emoção, graças a Deus. Todas as lágrimas e dores que sofremos foram substituídas pelas esperanças e alegrias em torno da justiça de Deus, que estabelece os códigos perfeitos para a vida, facultando-nos crescer na direção do bem. Passados os choques do acidente e do incêndio do carro, a misericórdia divina veio em nosso socorro, conforme já é do seu conhecimento. Posteriormente, recuperamo-nos sob a caridosa assistência do Dr. Bezerra de Menezes e da vovó Durvalina, que providenciaram para que pudéssemos compreender a ocorrência e substituíssemos a agonia da separação pela certeza de que no amor nunca há ausência e de que a morte jamais afasta aqueles que se amam, antes aproximando-os muito mais. Graças a isto, rogamos ao venerando benfeitor para que nos permitisse trazer-lhe a nossa palavra de carinho e de fé, evocando o próximo aniversário da nossa desencarnação. Aqui estamos, pois, recordando todas as alegrias que vivemos juntos em Ourinhos e as bênçãos que ainda nos enriquecem, consequência das lições que bebemos no culto evangélico do nosso lar, no qual a sua fé e a segurança do papai Antônio José nos alimentávamos de vida e de felicidade. Todos aqueles ensinamentos ficaram esculpidos em nossos corações e graças a eles passamos a compreender as explicações que nos foram dadas, de modo a entendermos a ocorrência que nos arrebatou do corpo.
Somente através da reencarnação é que se pode compreender a severidade das leis que nos impõem, não poucas vezes, a taça de fel, a fim de podermos libar, mais tarde, o licor adocicado da verdadeira aventura. Acompanhamos todas as lágrimas e recebemos todas as cartas de ternura que procediam do nosso lar, renovando-nos ante a convicção de que tudo está certo e as determinações superiores têm finalidades que nos levam sempre para a conquista do bem geral. Mãezinha Elizabeth, compreendemos sim o seu calvário, do paizinho Antônio José, mas temos feito o possível para diminuir-lhes os sofrimentos. Sempre que as circunstâncias nos permitem, adentramo-nos pela nossa casa, sorrindo e tentando enriquecê-la de festa, como gratidão a Deus pela alta honra de pertencermos a uma família que se ama e havermos sido filhos dos melhores pais do mundo. Estamos estudando aqui em nossa colônia, Parque Alvorada, e esperamos crescer para o amanhã, a fim de que, em nosso reencontro mais tarde, quando Deus assim o determinar, possamos apresentar o resultado dos nossos esforços, agradando os paizinhos amados, que não se sentirão defraudados pelo empreendimento de nos educarem na terra. A Aninha encontra-se numa creche e é acarinhada por todos, aguardando o regaço da mãezinha inesquecível. Acompanhamos o crescimento da nossa Aline e estamos felizes por vê-la disposta na luta de renovação que conduz a Deus. Continue, mãezinha querida, no seu afã do bem. Os filhos da ventania, sem teto e sem pão, são os irmãos do nosso destino, que a vida nos confia para a fraternidade e para o exercício do amor. Hoje, nós os vemos ao desamparo e ao esquecimento, sob o manto escuro da noite e caminhando nos rumos da violência e da alucinação. Compadecemo-nos e mais agradecemos o lar que nos foi oferecido, razão pela qual vimos rogar-lhe socorro para essas aves que tombaram do ninho antes que a plumagem lhes permitisse voar com segurança. O que lhes seja destinado chega até nós, pois todo aquele que alberga uma criança carente abraça o futuro, tornando a humanidade melhor e mais digna. Assim, com o papai e os nossos, com os amigos da nossa querida Ourinhos, ofereçamos a fortuna do nosso amor a esses irmãozinhos angustiados, sem nos preocuparmos com a excelência dos recursos técnicos, ajudando agora e agora evitando que enveredem pelas trilhas do mal. A vovó Durvalina está muito feliz e agradece ao seu coração e ao do papai todos os esforços para perseverarem na boa luta que Jesus nos legou. Chega o momento de concluir esta carta, que o nosso benfeitor nos ajuda a escrever, não porém a interromper o nosso invencível amor. Continue forte e devotada, levando aos nossos familiares e amigos o afeto das nossas almas. Abençoe-nos, mãezinha amada, como antigamente, e nos desculpe por não termos tido merecimento para ficar em nossa casa por mais tempo, unidos na vida,
conforme unido retornamos, beijamo-la com todo o enternecimento do coração e devotamento da alma, abraçando o papai, Aline, os avós Honorina e Ana, os filhinhos de sempre e sempre afetuosos, Allan Kardec, Aládia e Ana Teresa. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo, graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os tornam muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita de Franca você o adquire por apenas R$15 se retirado no IDEFRAN. E com o acréscimo da taxa de entrega você pode recebê-los no local que indicar. E como se trata do único clube de livro que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, também pode retirar os 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço do clube. O associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou então, através do telefone que já citamos, 3721 8282, ou melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Wellington do Jardim Lima, cujo teor é o seguinte: já que aborto é crime e que sempre devemos dar oportunidade à reencarnação dos espíritos, o que diz o Espiritismo sobre o controle da natalidade, considerando que muitas vezes o casal nem sequer pode alimentar seus filhos? A resposta nós vamos ouvi-la agora, meu caro Wellington, e quem vai te responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Sendo o homem animal que alcançou a fase racional na senda evolutiva, compete-lhe escolher o que deve fazer. Ora, ao casal cabe planejar a prole que pode criar, que pode educar. Se o casal não exercitar a sua natural faculdade de planejar e decidir deixar que a natureza estabeleça o seu número de filhos, certamente é porque está disposto a enfrentar as lutas materiais e morais para garantir aos filhos os meios indispensáveis ao seu desenvolvimento, à sua felicidade. Há muitas maneiras lícitas e morais de se evitar a concepção. Maneiras de se evitar a concepção. Ocorrida a concepção, somente os desígnios da lei divina poderão determinar o nascimento ou não da criança. Iniciado com a concepção o curso da gestação, qualquer interrupção imposta pela ação do homem seria infração à lei de Deus, porque é naquele momento que o espírito reencarnante tem iniciado o seu processo de renascimento no plano biológico. Contudo,
ao casal é possível lançar mão de todos os meios lícitos e morais para evitar a concepção, no exercício racional do seu planejamento familiar. E, convenhamos, estará mais de acordo com a lei divina aquele que limitou o número de seus filhos às condições de que dispõe para alimentá-los e educá-los, do que aquele outro que muitas vezes, em nome da sua crença, coloca no mundo quantidade de filhos sem que disponha de meios e recursos bastantes para exercitar os cuidados necessários, deixando-os à mercê da própria sorte aos cuidados de estranhos, de que resulta, no mínimo, uma desestabilização emocional e desequilíbrio psíquico, de cujos exemplos o mundo está repleto, a mostrar que faltou o elemento família, a base das sublimes realizações da pessoa humana. Os espíritos, aos quais tenha faltado a oportunidade da reencarnação, saberão entender a ausência de condições e, num clima de equilíbrio psiquicamente normal, passarão a aguardar nova oportunidade enquanto lhes são oferecidas condições de elevação, mesmo que ainda no plano espiritual. Um bom dia, que Jesus esteja com todos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282. Você pode ainda formular a sua pergunta por e-mail, idefran@idefran.com.br. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito a fim de recolhê-los. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentou Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.